o compressor ele não está partindo. Pode ser o relé? Pode. Olha, mas eu medi o relé, mas eu vou ensinar um teste aqui para vocês, que é justamente esse que eu fiz aqui, olha. Deixa eu tirar aqui. Vocês estão vendo esse interruptor aqui? Eu não largo da minha maleta essa ferramenta, tá? Essa ferramenta é muito importante, principalmente para você que está começando na área. Aqui é um interruptor de ignição, um interruptor de campainha, tá vendo? Onde de um lado eu coloquei um terminalzinho, olha, de um lado do interruptor só tem dois contatos aqui, tá? Dois bornezinhos aqui para você prender o cabo. Então em um desses bornes eu coloquei esse terminal aqui. Do outro lado eu coloquei outro terminalzinho, tá vendo? Junto com um cabo, um polo do cabo de alimentação, tá vendo aqui? O cabo de alimentação tem dois cabos. Então, um cabo eu pus junto com esse borne aqui, com esse terminal, e o outro cabo deixei livre. Aí você diz, mas para que serve esse cabo, doutor? Vamos lá. Digamos que você pegou um compressor que está partindo. Se ligue no pulo do gato agora. O compressor não está partindo. E eu estou na dúvida se o relé está bom ou está ruim. Estou na dúvida se o protetor térmico está bom ou está ruim. O que é que eu faço nessa situação? Vamos lá. Eu aqui tenho 3 pinos, onde um desses pinos é o comum. Nesse caso daqui, o comum está para baixo, mas existem compressores que ele pode estar para cima. Então o que é que eu faço? Um pino eu vou encaixar no comum, encaixei aqui. E esses 2 pinos, doutor, aonde é que eu vou pôr? Você pode colocar em qualquer um aqui, pessoal. Quer ver? Vou colocar esse aqui e vou colocar esse aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou energizar o compressor e vou dar um toque no interruptor. Vou fazer isso aqui, olha. Quer ver? Vou ligar aqui na tomada. Deixa eu trazer mais para cá. Liguei aqui e vou dar o toque. O compressor funcionou. Quer ver? Tá funcionando. Vou medir a corrente elétrica aqui para vocês verem. Vou pegar aqui o cabo preto. Deixa eu mostrar aqui, olha. Tá funcionando com a corrente 2.7. Vamos lá. Vou desligar. Desliguei ele. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou inverter os cabos aqui. Vou colocar esse aqui e vou colocar esse aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou ligar ele aqui. Dei um toque. Olha para a corrente elétrica 2.5. Tá vendo isso daí? A corrente elétrica tá alta, doutor? Tá. Mas eu sei que o compressor funcionou. Onde com o relé e o protetor térmico ele não estava funcionando. Então essa ferramenta aqui é muito importante vocês andarem com ela na sua maleta. Um interruptorzinho de campainha, tá? Agora vamos lá. Sabemos que com o relé e o protetor térmico a corrente elétrica é uma. E na forma que eu irei mostrar para vocês aqui, a corrente elétrica vai ser outra. Nós vamos trabalhar agora na seguinte situação. O compressor não está partindo, tá? Com o relé e o protetor térmico. Ou então o compressor funciona um pouquinho e logo desarma. Funciona um pouquinho e desarma. Fica abrindo o protetor térmico. Então nós temos aqui 2 situações diferentes, tá? Para a primeira situação, o compressor não parte. O que é que nós fazemos nessa situação? O que é que nós temos que avaliar? Está com dificuldade na partida. É por isso que nós temos aqui 2 elementos que conseguem hoje nos auxiliar. Onde eu tenho um capacitor de partida, tá aqui, olha. Um capacitor de partida e um capacitor permanente. A função desse cara é uma, a função desse cara é outra. Nós vamos trabalhar inicialmente
com a situação do compressor não estar partindo. O que é que eu vou fazer nessa situação? Primeira coisa, eu não vou fazer uso mais desse relé. Eu vou usar um relé amperométrico, tá? Esse carinha daqui, ó, compatível com a potência do compressor, tá? Um relé amperométrico. Por que um relé amperométrico? Porque com o relé PTC eu não posso fazer uso do capacitor de partida, porque não vai dar certo. Então o que é que eu faço nessa situação? Eu compro um relé amperométrico compatível com a potência do compressor, como eu falei para vocês, e aqui eu tenho 3 pinos, tá vendo aqui? Onde o pino da esquerda é onde entra a alimentação e os 2 pinos da direita é justamente onde vai o capacitor. Então é justamente nesse ponto daqui, olha, que vai ficar encaixado, tá aqui, olha, o capacitor de partida. Aí você diz, mas e aí, doutor, qual capacitor eu devo aplicar? Qual capacitor eu devo estar fazendo uso? Pessoal, esse capacitor aqui é um capacitor de 90 a 110 microfarad. Eu tanto posso estar utilizando ele no compressor de 1/5, como posso estar utilizando ele no compressor de 1/4. Então vamos lá. Eu liguei aqui o capacitor, tá? Aí você diz, mas doutor, e se de repente o relé do compressor lá for amperométrico, eu não posso aproveitar ele? Pode, pessoal. Vocês estão vendo essa partezinha daqui, olha? Do relé, eu tenho o pino da esquerda e os 2 pinos da direita, tá vendo? O que é que eu faço nessa situação? Eu abro aqui, olha, vou abrir para vocês verem. Abri aqui, corto esse pedacinho de cabo, aqui vai encaixar um terminal do capacitor e o outro lado eu soldo aqui, ó. Fazendo isso, vai surtir o mesmo efeito no compressor, tá? Caso o relézinho do compressor seja amperométrico. Agora, se for PTC, você tem que substituí-lo por um relé amperométrico. Então, vamos lá. Vou ligar aqui o protetor térmico. Liguei. Vou ligar aqui agora o relé. Liguei. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou energizá-lo. Então, vou pegar aqui os 2 cabos. Deixa eu pegar aqui. Vou encaixar um cabo aqui no relé e o outro cabo no protetor térmico. Coloquei aqui no protetor térmico. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou energizar o compressor. Tá funcionando. Tá aqui, ó. Tá vendo aí? Tá funcionando. Então, para que serve essa dica? Se o compressor não estiver partindo, se o compressor não estiver funcionando. Então, qual capacitor utilizar? Capacitor permanente ou capacitor de partida? De partida. O próprio nome fala, capacitor de partida. Agora, vamos lá pegar uma outra situação. O compressor funciona um pouquinho e logo desarma. O compressor funciona outro pouquinho e logo o protetor térmico abre. O que é que nós vamos fazer nessa situação? Usar um capacitor de partida? Não, pessoal. É aí que entra o capacitor permanente. Então, vou desmontar isso aqui agora. Vou tirar aqui. Olha que eu estou fazendo tudo isso aqui ao vivo, tá, pessoal? Para vocês. Então, tirei aqui o relé amperométrico. Aí você diz, mas e aí, doutor? Nesse caso, na utilização do capacitor permanente, eu vou usar o relé amperométrico? Não, nesse caso você pode usar o capacitor, o relé PTC. Então, como é que eu vou fazer nessa situação? Primeiro, eu tenho os 2 pinos aqui que entram nos pinos do compressor e tenho os 2 pinos aqui inferior. É justamente nesses 2 pinos inferiores aqui que eu estarei ligando o capacitor permanente. Estou usando o relé PTC, usando o capacitor de 12 UF. Como vocês estão vendo, a corrente elétrica aqui está 0,3. Tá vendo? A corrente do compressor sem o capacitor é 0,8.
Vocês estão vendo a diferença que deu aí? Vocês estão percebendo a queda que deu na corrente elétrica? Então, o que é que acontece? O que é que eu quero que vocês entendam? Vamos lá. De repente, você liga o compressor funciona um pouco e logo, desarma. A corrente elétrica está se elevando. Isso você consegue medir com seu amperímetro. Então, o que é que nós fazemos nessa situação? Aplicamos um capacitor permanente no relé. Eu vou desligar aqui agora. Desliguei. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou desfazer isso aqui que eu fiz, tá? Vou tirar o relé novamente. Vou só tirar aqui o capacitor. Tirei o capacitor. E vamos ver se ele vai funcionar. Se ele funcionar aqui, somente com o relé e o protetor térmico, vocês vão ver a diferença na corrente. Não funcionou. Não funcionou. Não está funcionando. O compressor já está meio baleado. Não precisa trocar ele de imediato. Eu vou ver se consigo dar um choque aqui com eletrolítico para ver se ele funciona. Vamos tentar dar um choque aqui nele para ver se ele funciona. Liguei. Funcionou. Tá vendo? Deu um choque no relézinho. Ele funcionou. Vamos medir a corrente aqui agora. Olha aqui, olha, a diferença, olha. Tá me dando 1 ampere. Vocês estão vendo a diferença, pessoal? Ou seja, com o capacitor, a corrente é uma. Sem o capacitor, a corrente é outra. Eu vou ver se eu consigo encaixar o capacitor permanente aqui agora com ele funcionando. E vocês vão olhar aqui para o amperímetro e ver a diferença na corrente elétrica. Deixe só eu isolar aqui os contatos dos terminais, tá? Vou isolar aqui eles para vocês verem. Que é para mim não levar choque. Levar choque essa altura do campeonato não é nada bom, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Pronto, isolei. Olhe para o display aí do multímetro que eu vou encaixar o capacitor. Deixa eu prender aqui mais um pouquinho, que ainda está mostrando o cabo aqui. Vamos lá então, vou encaixar de um lado e depois encaixar do outro. Vamos ver? Olha para isso aí, pessoal. Veja como a corrente caiu. Olha para isso, olha. Então, esse é o pulo do gato nos compressores. Com a utilização de um capacitor, você consegue fazer com que o compressor funcione por muito mais tempo. Aí você diz, mas doutor, fazendo isso, eu consigo diminuir o consumo? Pessoal, se a corrente elétrica caiu, com certeza o consumo também vai cair.